Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês. E agora nós estamos na aula de Geografia de Mato Grosso. Pessoal, esse aqui é o nosso último módulo, quer dizer, dos que nós gravamos aí na sequência. Vocês já tiveram a parte de características gerais, a parte do quadro físico natural do estado, relevo, hidrografia, vegetação, clima. Tiveram a parte de demografia quanto ao crescimento vegetativo, quanto à parte da população economicamente ativa, migrações, certo? O que mais? Trabalhamos além de demografia, migrações, a IDH, índice de Gini, certo? Tudo isso aí já foi abordado com vocês, já está tranquilaço. Estava faltando o quê? A parte final, que é a economia, certo? Então hoje nós vamos trabalhar a economia do estado, tá ok? Os principais tópicos, alguns conceitos básicos que eventualmente possam aparecer, e aí a gente mata esse módulo de geografia do Mato Grosso. Eu acho que não ficou faltando nada, a gente vai complementar só com atualidades, na medida que o nosso querido coordenador, professor Luiz, der o toque para a gente das necessidades de gravações, tá ok? Vamos começar, moçada, vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, esse aqui é um dado que eventualmente para muita gente pode parecer uma surpresa, perdão, mas é o seguinte, se vocês observarem aqui, vocês verão que a nossa participação no PIB nacional, infelizmente eu tenho alguns dados anteriores, tá, moçada? Eu não tenho os dados mais atualizados, até porque vocês estão sabendo que atendendo, por favor, moçada, isso aí não é nenhuma imposição, mas atendendo a uma recomendação da ONU, o IBGE vem desde 2010, e isso foi para todos os países, modificando a metodologia de cálculo do PIB, certo? Então, tratando alguns gastos governamentais como investimentos, por exemplo. Um exemplo é a compra de material bélico, né? Que inclusive ajudou até a alavancar um pouco o PIB dos Estados Unidos para um crescimento de 2,4% há alguns anos. Então, uma nova metodologia de cálculo, tá? Nós não representamos muito do PIB nacional, aproximadamente 1,6%, mas é interessante notar que se você pegar o acumulado entre 2003 e 2011, o crescimento do PIB de Mato Grosso foi de 130,55%. Anualizado, isso coloca um crescimento do PIB numa faixa entre 8% a 12% ao ano. 8% a 12% ao ano, mais ou menos numa média. Você entendeu? Pessoal, então é um crescimento chinês. É um crescimento chinês. 8% a 12% ao ano de crescimento do PIB é muita coisa, certo? É muita coisa. Então esse crescimento acabou resultando agora num PIB de aproximadamente 64,2 bilhões de reais. Na verdade, esse valor hoje é maior, já deve estar se aproximando da casa dos 80 a 90 bilhões de reais. Mas representa pouco, claro, pouco em termos de Brasil, tá? Mas a média do crescimento é muito boa. Tá, ok? A participação do PIB aqui em Mato Grosso, a participação do PIB, ela é dividida da seguinte maneira: 28,1% com a agropecuária, 16,4% com a indústria, 55,5% com comércio e serviços. Pessoal, por favor, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, que às vezes é a questão não da propaganda, mas da ênfase que se dá. Tá? O carro-chefe de Mato Grosso é o setor agropecuário. Nós sabemos disso, é o carro-chefe, está muito bem. Só que quando alguém vê aquela participação de 55% do PIB, do comércio e serviços, e só 28%, só não, e 28% da pecuária, metade da participação de serviço, o pessoal geralmente fica, poxa, mas soja, milho, não, com certeza, importantíssimo, claro que é. Mas, pessoal, por favor, não se esqueçam que isso já foi a aula passada. Ah, esqueci aí, tivemos uma aula de geografia de Mato Grosso, tivemos urbanização também, porque é aí que vem a explicação. Mato Grosso é um estado urbanizado, certo? Aliás, vocês se lembram que na aula de urbanização eu falei para vocês que a região centro-oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil. Por incrível que pareça, só perde para o sudeste. O centro-oeste é mais urbanizado que o sul. Isso é uma consequência daquela forte influência que a gente tem da migração alemã e italiana no sul, que se fixou naquele sistema de pequena propriedade, colonato, trabalho familiar.
que não foi o modelo que veio para cá. Nós quase não tivemos migração externa, né, ao longo do período, e aqui o modelo foi o do agribusiness, do agronegócio, que é uma agricultura mecanizada e libera muita mão de obra. Então você tem um êxodo rural mais intenso, então a urbanização foi muito acelerada nos últimos anos. Então, com um percentual maior de população urbana, obviamente que o setor de comércio e serviços vai se sobressair. Então não fique espantado com essa composição do PIB, é essa mesmo, certo? Quem mais contribui para o produto interno bruto é o comércio e a prestação de serviço, depois é que vem a agropecuária e depois é que vem a indústria. Agora, aí nós temos um tópico que é interessante dentro da economia, que é você analisar as exportações, certo? A pauta de exportações e importações do estado de Mato Grosso. Quando você analisa essa pauta de exportações e importações, você vê que ela é absurdamente superavitária. Tá? Primeiro, a balança comercial externa nossa é superavitária. Para uma exportação de 7,8 bilhões de dólares, você teve uma importação de 1,3. Isso dá um saldo de 6,5 bilhões de dólares. Então, nós contribuímos de maneira positiva para a balança comercial externa do país. E é aí que vem a força, a pujança, a importância do setor agropecuário. A hora que você pega a pauta de importações, 48%, moçada, é com soja. Ou, de repente, o complexo soja, todo mundo se lembra, né? Grão, farelo e óleo, né? Certo? Soja. Aí depois, óleo de soja e resíduos de sua extração, 22%. Então, somando a soja em grão, mais derivados, que é o complexo, você tem 70% das exportações dentro do complexo soja. Depois vem carne bovina, milho em grão, algodão e outros, que provavelmente pode ser carne de frango, certo? Também ligados ao setor primário, tá joia? E nas importações, aí você percebe também a importância do setor, moçada. Vocês sabem que macronutriente de solo é NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. A gente está tendo algumas iniciativas agora, principalmente por parte da Petrobras, que, se eu não me engano, estava construindo uma fábrica de fertilizante em Três Lagoas e uma em Uberaba, ou Uberlândia, certo? Então, a gente está construindo isso para tentar diminuir a dependência do mercado externo quanto à importação de insumos agrícolas. Porque 80% de todas as importações dentro do estado de Mato Grosso, adubo e fertilizante. Adubo e fertilizante. Depois vem máquinas e equipamentos, principalmente, de repente, colheitadeiras ligadas ao setor agropecuário, derivados de ferro e aço, fosfato de cálcio, certo? Locomotivas e suas partes, que é para Ferronorte, tá? 2% e outros 8%. Agora, o grosso das importações, adubos e fertilizantes, 80% de tudo que é importado, certo? Muito bem. Vamos lá. Aqui você tem uma relação do PIB, do Produto Interno Bruto por município, e o PIB per capita, tá? Então, veja bem. Moçada, nenhuma surpresa quanto ao fato de Cuiabá ser a cidade mais rica do estado, é a capital, 600 mil, um pouquinho mais, de repente, 600 mil habitantes, um PIB de 11 bilhões e 51 milhões de reais ao ano. Agora aqui você tem uma informação significativa, certo? Que até, de uma certa maneira, eu digo com pesar. Nos últimos anos, Rondonópolis ultrapassou Várzea Grande como o segundo maior PIB do estado, certo? Historicamente, Várzea Grande sempre foi a cidade industrial, tinha toda aquela caracterização de cidade industrial, a importância como cidade industrial, só que foi ultrapassada por Rondonópolis, que hoje é o segundo maior produto interno bruto do estado. Então isso, de uma certa maneira, reflete a estagnação econômica do município, certo? Que não tem avançado muito, enquanto que os outros vêm diminuindo a distância. Você percebe que entre os municípios de maior PIB aqui do estado, de maior produto interno bruto, a maioria absoluta é de cidades que têm menos de 40 anos de idade. São cidades que têm menos de 40 anos e que cresceram brutalmente devido à importância do agronegócio. Vocês sabem muito bem que a renda per capita, o PIB per capita, não é um bom indicador econômico, porque na verdade ele te dá uma média, certo? Ele não mostra a real situação da distribuição de renda. Agora, quando você pega esses dados aqui e você vê Alto Araguaia com 74 mil reais
e Sapezal com 67 mil reais de PIB per capita, aí você tem uma ideia da riqueza que é gerada nesses locais. Sendo que em Sapezal é principalmente agropecuária, soja, o carro-chefe, mas Alto Araguaia tem a questão do terminal da Ferronorte que estava lá, que já deve ter sofrido um impacto, porque agora o terminal já está aqui em Rondonópolis. Então, se o pessoal pode embarcar mais aqui, você não precisa mais ir até Alto Araguaia para fazer o embarque do material para o mercado externo para o Porto de Santos. Então, aqui você tem os municípios mais ricos do estado de Mato Grosso pelo produto interno bruto. Tá? Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Primavera, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Tangará, Sapezal, Alto Araguaia, Campo Novo dos Parecis e Campo Verde. E aqui um outro dado interessante. Primavera e Sorriso são cidades, populacionalmente falando, menores que Sinop. Sinop é a quarta maior cidade do estado, só perde para Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. No entanto, quando o critério é o produto interno bruto, Primavera e Sorriso, que são menores, são cidades mais ricas. Certo? Beleza? Muito bem. Vamos começar pela agropecuária. A agropecuária é a atividade econômica na qual Mato Grosso mais tem se destacado nas últimas décadas, é o carro-chefe da economia do estado. O setor primário é responsável pela segunda maior parcela do PIB, do Produto Interno Bruto, da população economicamente ativa e da arrecadação de impostos. E é o maior contribuinte para as exportações do estado. Tá? Então, desculpa, eu só li aqui, é uma introdução, vamos lá. Só que aí eu estou trabalhando agropecuária, eu vou pegar um pouco o elemento humano no meio rural. Eu acho que é legal caracterizar isso aqui, por quê? Porque isso aqui muitas vezes é abordado em determinados tópicos que envolvem geografia humana, certo? Então, quando a gente caracteriza o meio rural, o que a gente tem? Primeiro, o proprietário rural. Pessoal, proprietário rural é a pessoa que detém o título de propriedade da terra, é o cara que é o dono, é aquele que tem o título de propriedade, certo? É o proprietário do estabelecimento rural. Muita gente vai falar, Marcelo, peraí, então por que você não colocou produtor rural? Já que está ali proprietário, bota produtor. Pessoal, nem todo proprietário é produtor, nem todo produtor é proprietário. Você pode muito bem ter um produtor rural, uma pessoa que é produtora rural e não é proprietária, certo? Ele pode ser o quê? Um arrendatário. Marcelo, arrendatário? Com certeza. Pessoal, o arrendatário é aquela pessoa que se utiliza da propriedade rural de terceiros para produzir, mediante pagamento. Mediante pagamento. Aí como é que vai ser? Se vai ser em dinheiro, se vai ser em saca de soja, se vai ser em arroba de boi. Isso aí é bezerro, isso aí vai ser decidido entre as partes, isso é contratual, tá? Mas a pessoa se utiliza da propriedade de terceiros para produzir. Certo? Hoje o Herai Imagem é o maior produtor individual de soja do planeta, ultrapassou o primo dele, o Blairo. Parte das fazendas onde ele produz é arrendada, pô. Não é dele, é arrendada. Certo? Ele paga e produz, a produção é dele. Certo? Tudo bem? E você pode ter também aquela pessoa que é proprietária rural e não produz. Por quê? Porque a terra é improdutível, então ele não está produzindo nada ali. Ele é proprietário, mas não produz. Tá? Então não podemos confundir isso. Proprietário rural é quem é o proprietário, dono. Arrendatário é aquele que se utiliza da terra de terceiros para produzir. Então isso não significa que todo proprietário rural é produtor e que todo produtor é proprietário, certo? Muito bem. Parceiro ou meeiro? O nome já está falando tudo. É uma parceria. Quando você fala a questão do meeiro, é aquela velha história do vamos mear esse lanche aí. É isso mesmo. Quando você fala parceiro ou meeiro, você está falando de uma pessoa que não é proprietária, mas de repente ela entra com mão de obra, ou então com capital, ou então com maquinário, num sistema de parceria, e aí a produção, o lucro, rachide. Vamos dividir. Certo? E não estou dizendo que tem que ser em partes iguais, pode ser 60-40, 70-30, sei lá, isso aí é combinado entre as partes, de acordo com a proporcionalidade com que cada um entra no processo. Tá? Então, o sistema de parceria-meação é uma outra possibilidade que você tem
para que uma pessoa que não é proprietária rural, não é proprietária, o cara participe da produção. Tá ok? Mas é um sistema de parceria, de meação com o proprietário, certo? Trabalhador assalariado fixo. Gente, esse cara no meio rural, eu não vou falar que ele é uma raridade. De repente você pode ter até um aumento da formalização da mão de obra rural, mas o trabalhador assalariado fixo é aquele elemento humano que no meio rural tem a carteira assinada, tem todos os seus direitos assegurados, recebe 13º, férias remuneradas, recolhe FGTS, INSS, etc. E por que eu falei que é uma raridade? Porque, pessoal, tudo isso que eu falei para o produtor rural representa custos, gastos, certo? É aquela coisa dos encargos trabalhistas na folha de pagamento e tal. Então, o cara fica caro, certo? Muitas vezes o trabalhador fica caro. Então, no meio rural brasileiro, o trabalhador assalariado fixo é a menor parcela da população trabalhadora. É muito pequena, certo? Até vocês me perdoem, porque não tem como fugir disso. Até pela herança do passado escravocrata brasileiro, há uma resistência muito grande quando se fala disso para o trabalhador rural. Aliás, todo mundo se lembra que o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, quando criou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela só valia para o trabalhador urbano. Ela não valia para o trabalhador rural. Só depois é que veio o Estatuto do Trabalhador Rural e equiparou o trabalhador rural ao trabalhador urbano. Então, no meio rural, o mais comum é o trabalhador assalariado temporário. O trabalhador assalariado temporário, moçada, é aquele que trabalha por empreita. Realmente é diarista, quando vai trabalhar recebe, quando não vai não recebe. Mas ele é tipo boia fria, o trabalhador volante, certo? Alguns chamam de, corumbá. Sim, é esse mesmo. É aquele cara que trabalha por um determinado período, certo? Terminou a empreita dele, o período dele, tchau e benção, sem nenhum direito garantido, nada, certo? Isso é o que mais tem. E, infelizmente, este elemento humano também é aquele que mais pode, vamos dizer assim, ser enquadrado, aquele que geralmente mais sofre com as situações análogas ao trabalho escravo no campo, certo? Tá ok? Todo mundo sabe que no meio rural brasileiro nós temos um elemento humano que é o gato, é o agenciador de mão de obra. Então esse cara é o cara que geralmente vai para áreas economicamente deprimidas, principalmente em qual região? Nordeste. E chega com uma oferta de emprego, uma oferta de trabalho, você vai ganhar dinheiro, você vai se dar bem, muito bem. Aí alicia o trabalhador, não, vamos comigo trabalhar, aí a principal lavoura para isso é cana-de-açúcar, certo? O cara vem trabalhar na lavoura de cana, na usina de cana, e se ele não tem dinheiro para vir, ele já chega devendo a passagem. Aí tem que pagar tudo lá dentro, pagar para usar a bota, pagar para usar a luva, equipamento de segurança, comida e tal. De tal maneira que no final do processo, somando o que o cara tem a receber e tudo que ele gastou, ele está devendo. E como que ele vai pagar o que ele está devendo? Trabalhando de graça. É claro que muitas vezes o pessoal fala, pô, Marcelo, mas isso aí o cara ficar lá de graça, ele pode ir embora. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que existem pessoas assistindo essa aula em tudo quanto é... Tomara que sim, né? No LAC, sucesso, em tudo quanto é canto do Brasil, mas a gente falou algumas coisas, não é que Mato Grosso também é o oco do mundo, mas para quem é aqui no interior e quem é mais afastado daqui, você não acredita nas situações que existem aqui. Certo? Fala pro cara, vai embora da propriedade, tá bom, vai peitar aqueles 2 jagunços armados com 38 lá na porteira, vai lá, entendeu? É complicado, o cara não vai, pô, certo? Hoje, muita gente que está, de repente, assistindo essa aula em São Paulo, eu espero que sim, como eu disse, por todo o Brasil, todo mundo sabe dos casos de trabalho escravo com trabalhadores bolivianos em confecções como a Zara, pô. Outro dia a Renner também estava envolvida. As lojas Renner estavam vendendo roupas confeccionadas com mão de obra em situação análoga a trabalho escravo. Gente, isso acontece na maior metrópole da América, das maiores metrópoles do mundo, né? Maior da América do Sul, eu ia falar América Latina, mas tem a Cidade do México.
Isso acontece na maior metrópole da América do Sul, onde se espera que a fiscalização esteja em cima, certo? O pessoal seja mais bem equipado e tal. Como é que você vai fazer para fiscalizar aqui? Um estado que é praticamente 2 vezes a França. Então, quando a gente mostra, por exemplo, e aí vocês me perdoem, certo? Que é o caso da destilaria Gameleira, certo? Que é o caso da destilaria Gameleira. Essa destilaria aqui, moçada, ela já foi autuada aqui tem a quarta vez, tá? Por casos de situação análoga ao trabalho escravo. É a realidade nossa aqui. E nessa autuação aqui, moçada, de 2005, 1.003 pessoas, presta bem atenção, 1.003 pessoas dentro de uma usina de cana. 1.003 em um caso só. Você entendeu? Poxa, isso é absurdo. Mas infelizmente acontece. E para nós aqui em Mato Grosso é muito triste, porque nós somos um dos 3 estados brasileiros, eu acredito que somos nós, Maranhão e Pará. Somos os cabeças das situações análogas ao trabalho escravo no Brasil. E o trabalhador que mais sofre com isso é o trabalhador assalariado temporário. Certo? Beleza? Muito bem. Tem o posseiro. Posseiro é a pessoa que não tem a posse da terra, não tem, mas reivindica a posse mediante ocupação e produção. Certo? Que está previsto na lei, vem lá do direito romano e o uti possidet iuris, certo? Que hoje é o uso capião. Então o cara reivindica a posse mediante ocupação e produção. Esse é o posseiro. E finalmente você tem o grileiro. O grileiro é o indivíduo mais pernóstico nesse processo todo, certo? É aquele que falsifica documento, é aquele que frauda título, tá ok? É aquele que vende propriedade, parcela a terra e vende que não é dele, certo? Então é uma situação absurda, tá? Infelizmente nós temos um caso aqui, eu acho que eu já até mostrei para vocês, certo? Esse aqui, mas, ou não, vocês me perdoem, que é um caso antigo já, mas é bem expressivo, certo? Se você digitar isso aqui, moçada, você vai conhecer a história do casal americano Edmund e Therese Zanini, certo? Pessoal, esse casal, eu estou aumentando aqui para vocês, certo? Depois, se vocês quiserem, vocês busquem aí, tá? Eles tiveram uma casa metralhada lá na região de Sorriso na década de 70 com 5 filhos lá dentro. Ele era proprietário de 149 mil hectares na região de Sorriso. Moçada, 149 mil hectares hoje em Sorriso, que é o maior produtor de soja do Brasil, isso é uma fortuna. É uma fortuna. A turma metralhou a casa deles, tiveram que fugir, certo? Fugir daqui, certo? Medo, não morrer, tá ok? E aí a turma pegou a terra dele, certo? Uma empresa de colonização lá e vendeu, parcelou e vendeu. Somente agora, em 2010, é que o doutor Pedro Sakamoto, aqui, juiz de direito aqui em Mato Grosso, Cuiabá, bateu o martelo e fechou um acordo com as famílias que compraram a terra para uma indenização para o americano. Porque, veja bem, essas 13 famílias que compraram a terra, elas agiram de boa fé. Elas compraram a terra acreditando que a terra era da colonizadora, sem problema nenhum, tal. O problema é que a colonizadora agiu de má fé. Quem vendeu a terra agiu de má fé. Certo? Beleza? Então agora aquela velha está. Lembra que a velha história, quem paga errado, paga 2 vezes. Então o grileiro, ele é um profissional. Ele é profissional. Certo? Então esse no elemento rural é o elemento mais pernicioso. O elemento humano mais pernicioso. Tá bom? Muito bem. Aí a gente tem que entender os sistemas agrícolas também que você pode ter. Aqui dentro do estado de Mato Grosso são os mais comuns,
que a gente vai abordar aqui. Quais são? Primeiro, agricultura familiar. Pessoal, presta bem atenção. Durante muito tempo, o pessoal sempre que tratava desse assunto gostava de usar o termo agricultura de subsistência. Gente, certinho, tem nada contra, beleza. Ela é de subsistência. Só que hoje o termo mais usado é agricultura familiar. Esse é o termo mais usado, tá? Agricultura familiar. Gostou da aula do super professor Marcelo Alonso, né? Pode ter certeza que é o melhor professor de geografia de Mato Grosso que existe. O melhor professor de geografia de Mato Grosso, grande professor Marcelo Alonso, né? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso dele de geografia do estado de Mato Grosso completaço e atualizado? Então acesse o lagconcurso.com.br, que lá você vai encontrar o melhor custo-benefício. Professor, quanto custa o curso de Geografia de Mato Grosso completaço? Você vai nem acreditar, apenas R$ 60, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia. Tá certo, meus amigos? Tá aí, convite feito, forte abraço, espero você. Tchau, tchau.